bem-vindos ao programa Ponto de Vista, hoje com a doutora Priscila Matos Maceió, advogada previdenciária, veio conversar aqui com a gente a respeito de previdência, né, doutora? Isso. Nós recebemos algumas perguntas durante a semana, nós fazemos aqui com a gente na semana passada, e as pessoas perguntaram para a gente, doutora, quais são as principais mudanças trazidas pela nova lei da previdência? Dá para a senhora explanar para a gente ter uma noçãozinha? A reforma da Previdência é a emenda constitucional 103 de 2019, mais precisamente em novembro de 2019, porque teve algumas mudanças bem significativas. Por exemplo, primeiro ponto, que não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, que a pessoa tinha 35 anos, 30 anos de mulher, independente da idade, a pessoa precisa aposentar. Essa questão do tempo de contribuição vai ter um impacto na questão de a pessoa receber 100% no valor da sua aposentadoria sem perda salarial. Isso é o primeiro ponto. A aposentadoria urbana, para a mulher, não é mais 60, ficou 62 anos. Aí tem que ter a idade mínima e mais o tempo mínimo de carência exigido. O que é carência? O tempo mínimo de pagar de contribuição ao INSS. Mas aí seria, por exemplo, 62 anos mais 35 anos de contribuição. Mais 20 anos. Mais 20 anos. Isso. Aí, claro que aí começa a questão do cálculo da aposentadoria com 60%, acrescendo 2% a cada ano. E nisso tudo, a questão de tempo de contribuição na nova lei, ela, claro, foi distinto, né? Você tem, foi dissolvida, bem na verdade, o tempo de contribuição. Então, a pessoa se aposenta com o mínimo de 62 anos a mulher e 65 homens. Isso, né? Isso mesmo. E Idade mínima para aposentar. bacana, doutora. Isso a urbana, porque existe, por exemplo, a rural, que aí, para quem é da atividade rural, diminui 5 anos da idade mínima para a urbana. E como é que é feito esses cálculos do benefício previdenciário, doutora? Normalmente faz uma média de todo o período contributivo da pessoa, e faz uma média e tem os 80% maior do salário e descarta os 20%. Tá, então vamos fazer um exemplo. A pessoa ganha R$1.000, começou lá ganhando R$1.000, né? Que hoje não pode mais trabalhar com menos de 18 anos, né? Antigamente a gente começava cedo. Então vamos lá, a pessoa começou a trabalhar com R$1.000 aos 18 anos. E aí veio subindo, passou para 5.000, e aí chegou na aposentadoria com 10.000. Isso no caso, uma mulher, né? Então, dos 18 aos 62 anos. Então, vai ser feita uma média entre esse 1.000, 5.000 e 10.000, que é o último salário. Exatamente, e tudo. Por isso que depois da reforma, uma boa parte das pessoas ainda vão ter essa queda na remuneração. Entendi. E as pessoas perderam, por exemplo, as pessoas que já estavam no regime anterior, por exemplo, aproximando-se do tempo de aposentadoria. Como é que fica essa situação? Isso se fala em direito adquirido. Assim, a reforma foi em novembro de 2019. Certo. Se a pessoa já tinha certos direitos, claro que se pode prejudicar os direitos adquiridos da pessoa. Claro. A pessoa entrou numa regra de transição, que lá a reforma fala sobre as regras de transições. Certo. Para verificar. Se a pessoa tinha direito e depois pediu, então a pessoa está resguardada o direito. Se não tinha o direito adquirido na época, entrou na nova Tá, mas o que a senhora chama de direito adquirido? Vamos a pessoa já tinha. O que é direito adquirido? A pessoa já tinha os requisitos para se aposentar. Tá. Ou seja, Às vezes ela começou a trabalhar pouco com 15 anos, Isso. tá? Aí ela estava com 45 anos, vamos supor, são 30 anos, é isso? Faltaria mais 5 para ela completar os 35 anos para ela aposentar, certo? Basicamente, quem entrou nessa regra assim, às vezes a pessoa já tinha tempo de carência e estava faltando a questão só da idade. Aí caiu naquela regra de transição que ampliou até completar os 62 anos. Entendi. Normalmente acontece. A maioria dos casos acontece isso. Outra coisa, os benefícios para pessoas com deficiência, por exemplo, na nova lei da Previdência, teve alteração? Teve, que é a questão do antigo auxílio-doença, Certo. que ele modificou o termo, a nomenclatura do benefício, que ficou auxílio por incapacidade temporária e permanente. Certo. O temporário é auxílio-doença, o permanente é a aposentadoria por invalidez, que também refletiu na nova forma de cálculo, que antes da reforma, o auxílio-doença era 91% do salário de benefício da pessoa,
e a aposentadoria era 100%. Com a reforma, faz o cálculo da média salarial, da aposentadoria. E cabe também destacar que a aposentadoria por invalidez permanente não significa que a pessoa não tem isento de fazer perícia. De vez em quando, o INSS pode convocar a pessoa para fazer a perícia. Desmistificar esse é um mito. Porque às vezes ela se aposenta por invalidez, né? Isso, de vez em quando o INSS convoca para fazer a perícia de revisão nutricional, que o pessoal chama na mídia que é o pente fino, o famoso pente fino. Que inclusive aconteceu no antigo governo, né, Luiz? Que aconteceu muito isso, a pessoa às vezes estava aposentada por 15 anos e o INSS cortou a aposentadoria. Teve uma melhora, algumas coisas nesse sentido, mas não, você tem condição de voltar a trabalhar. Alguns casos a pessoa fica isenta de fazer a perícia. Por exemplo, pessoas acima de 60 anos, ou então a pessoa já tinha mais de 15 anos no auxílio na aposentadoria, a pessoa sim, a lei dá essa benéfica de isentar a pessoa de fazer a perícia. Mas são rolos taxativos, que a gente chama para isentar a pessoa de fazer a perícia. No sistema de contribuição, houve mudança dos trabalhadores na nova lei, dos valores da contribuição? Valores, assim. Por exemplo, na lei antiga, vamos supor que era descontado de 5%. Nessa teve aumento, teve... Não, as porcentagens é a mesma coisa. Porque assim, existem vários tipos de segurados para a Previdência. Tem um segurado obrigatório, que é aquele que a pessoa de carteira assinada, tem aquele que paga o autônomo, que paga aquela guiazinha, emitida, aí tem os percentuais. Ou então tem aquele meio, que é um microempreendedor individual, que a porcentagem é um pouco menor. Posso pagar o meio? Posso, mas aí depois, na hora de aposentar, ele vai ter que recolher uma diferença paga. É isso que eu queria perguntar, uma pergunta muito específica. O MEI tem que fazer a complementação. Tem que fazer a complementação. E se você entrar lá no site hoje, fizer um MEI normal, né, que tem uma taxa de R$60 hoje, ele não te dá o direito à aposentadoria. Não, aí a gente emite uma guia de complementação, ele paga e ele consegue se aposentar. Muito interessante essa pergunta. Sim, porque a maioria das pessoas que tem MEI não sabem disso. Isso. Mas na hora de aposentar, por exemplo, mas eu adoeci, sou MEI, consigo ter o direito ao auxílio-doença? Sim, claro. Normal. Isso é para fins de aposentadoria. De aposentadoria. Tem que pagar o complemento, porque uma senão... guia de complementação de recolhimento. E esse valor varia de quanto? É uma porcentagem, porque normalmente o MEI ele paga um pouco inferior, por isso que a alíquota é menor. Certo. Aí ele faz essa diferença de cálculo, dependendo do tempo, né? Sim. Aí ele paga e ele consegue aposentar. Com relação ao funcionário público, houve alteração, doutora? Houve. Funcionário público, que a gente chama de uso mais moderno, é o servidor público, ele não é vinculado ao regime geral que é do INSS, ele é regime próprio. Ou seja, tem uma lei. Por exemplo, quem é servidor da União tem a Lei 8.112. Quem é aqui do Distrito Federal, da onde a gente fala, tem a Lei 840. Então, ele está disciplinado pelo artigo 40 da Constituição e as leis próprias de cada ente federativo. Tem a União, tem o Estado e o município. Então, assim, aí tem a regra própria de acordo com a lei. Não tem nem... É um pouco diferenciado da questão do INSS. Agora uma dúvida que às vezes acontece muito. Por exemplo, a pessoa trabalhou 10 anos no regime geral, que é do INSS, carteira assinada, e depois passou no concurso público. Como é que ele faz para aproveitar esse tempo do INSS lá no regime próprio? Como é que faz? Ele vai lá no INSS, solicita uma CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. O INSS emite uma certidão e ele leva lá no órgão dele para pedir a averbação. E quando é o contrário, por exemplo? Mesma coisa. O órgão emite essa certidão e aqui ele traz para cá. O que é a certidão? É pegar esse tempo que a pessoa tem lá num regime, nesse outro, para fim de aposentadoria. Daí ele faz inclusive a reforma tem essa questão da compensação entre os diferentes regimes, né? A pessoa contribuiu muito tempo aqui no INSS, vai pegar esse tempo e jogar aqui. Então tem a fim de compensação tributária também no TENS. Deixa uma outra questão que eu queria ver com a senhora, por exemplo. A pessoa que trabalhou, ela começou como servidor público,
público, ela trabalhou lá, eu acho que 2, 3 anos no setor público, passou para a iniciativa privada, também trabalhou lá por volta de uns 4, 5 anos, e passou depois o resto da vida dela na roça. Isso. Existe a aposentadoria híbrida, porque aí vai somar o tempo de urbano e o tempo rural. Aí soma os dois, aí consegue aposentar. O rural tem diferença, né? Tem limite de tempo que a pessoa tem que trabalhar. O rural é 15 anos na roça. Na roça não é E necessidade de diminui, contribuição. às vezes não, às vezes Depende da tem situação. isso. Porque tem várias situações rurais, né? Que diminui a idade mínima do urbano. Por exemplo, um homem de 65 para o rural é ficar 60. Certo. Diminui, a diferença é que diminui a idade em 5 anos. Entendi. Então também não há muita diferença de valores, né? Porque Não, normalmente o rural é um o salário salário mínimo. mínimo, né? Não tem como correr. Normalmente acontece muito lá no interior do Nordeste, né? Sim, sim. Porque tem aqueles questão de sindicato, a pessoa paga aquela guia de sindicato rural, entendeu? Da pesca, da agricultura, entendeu? Então eles têm aquela documentação do sindicato rural. Exato. E ajuda muito lá na Isso. questão, né? Não, eles nem tem tanta documentação. Às vezes o próprio sindicato ajuda muito nesse sentido. Mas, por exemplo, nesse tipo de aposentadoria rural, por exemplo, se a pessoa entrar com documentos que tinha terra, que trabalhava na terra. Tem o cadastro do rural, do INCRA, essas coisas Sim, assim, sim. pagar o ITR, que o ITR é um imposto de rural, Sim, sim. que nem quem tem imóvel na cidade paga o IPTU. Exato. Lá na área rural paga o ITR. Então eles têm toda essa documentação do INCRA, entendeu? Tem o cadastro rural. Entendi, doutor. Deixa eu ver uma outra pergunta que fizeram aqui para a senhora. O direito de crime nós já conversamos. Contribuição também. Bom, o que a senhora poderia acrescentar mais hoje com relação à aposentadoria? A senhora tem muito, a área é vasta demais, né? Muito vasto. E eu vou falar aqui agora um tipo de revisão que, assim, está muito na moda, porque o STF está falando muito. Sim. Já ouviram falar na revisão da vida toda? Gente, revisão da vida toda, quem tem direito à revisão da vida toda? Nem imagino. Aquela pessoa que até julho de 1994 tinha altas remunerações. E depois de 94, que foi a questão do plano real, Sim. diminuiu. Então, o que aconteceu? A aposentadoria dela ficou realmente bem abaixo do que ela contribuía até 94. Certo. Então, aí ela tem direito. O que aconteceu com a revisão da vida toda, que agora está uma novela, que inclusive já tinha sido julgada favorável para o segurado, para o aposentado. O que eles fizeram? Eles anularam aquele julgamento e, além de vai sair do plenário virtual do STF, vai para o plenário físico. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O que acontece? Quem se aposentou na égide da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, Sim. em tese, não tem direito a solicitar a revisão a vida toda. Certo. A não ser que em novembro de 2019 ela já tinha direito de se aposentar e postergou um pouco além. Entendi. Aí sim, por isso tem que ser feita uma análise de cada caso, tem que ser feito um cálculo realmente, porque em muitos casos a pessoa pensa que direito e na verdade fazia diminuir a aposentadoria. Aí é complicado. Eu sou... Como é que você vai explicar para a pessoa que piorou a aposentadoria dela? Então acontece muito isso. Então assim, eu fiz questão de falar da revisão da vida toda, porque assim, tem muitos estão querendo se aventurar, comprar às vezes um curso muito barato, que não tem um conhecimento muito baixo. Sim. E assim, tá um oba-oba por causa do STF. Sim. Inclusive, não é só essa revisão, existem outras modalidades. Sim, Que às vezes a pessoa não. pode perder, não vai afetar. E esse aqui, antes de entrar com o processo, tem que ser feito um cálculo com um computador, que ele vai fazer um parecer e o cálculo, ele já vai saber quantos por cento vai aumentar a aposentadoria e de quanto vai ser o retroativo. Sim. Então, tem que ser feito esse cálculo. Existe uma outra possibilidade de revisão, que é de atividades concomitantes. O que é isso? Atividades concomitantes. Aquela pessoa que trabalhou em 2 vínculos de emprego.
Isso acontece muito com o pessoal da área da saúde e os professores. O que acontece? Ele tem 2 vínculos. O professor trabalha em 2 escolas. Na hora da aposentadoria, o que o INSS faz? Ele pega ele considera só uma remuneração e é de menor valor. E aquele outro fica o quê? Ficou perdido? Aí o que a gente faz? Na hora de pedir essa revisão, a gente vai pedir para somar essas 2 remunerações. Isso já está decidido. O STJ já julgou favorável que tem que somar as remunerações e pagar e aumentar a aposentadoria. Ou seja, virou jurisprudência. Isso é um tema lá do STJ, que a gente chama que representa controvérsia, né? Recurso repetitivo, STJ, e recurso extraordinário lá, repercussão geral, STF. Então, o tema 1002 do STF, que fala da revisão da vida toda, que ele anulou o julgamento. Olha só, gente, segurança jurídica não existe. Esse aqui é o exemplo clássico. Sim. Outro exemplo, fugindo um pouquinho da seara do previdenciário, é a revisão do FGTS. Que é aquele período de 99 a 2013 que trabalhou de carteira assinada tem direito a pedir a revisão do FGTS. Também está aguardando definição do nosso Supremo. Bem complicado, né? Bem difícil. E essas causas que envolvem muita demanda de massa, que todo mundo está entrando assim, gente, é muito complicado. Olha só, já tinha sido julgado favorável. E eles simplesmente decidem mudar assim, da noite para dia. Entendeu? Muito difícil, realmente. O que mais sabe, só poderia falar para a gente com relação a... Aí falamos da aposentadoria urbana, a questão do tempo de contribuição que não existe mais. Falamos da questão dos benefícios por incapacidade, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez permanente, né? Pensão por morte também teve alteração. Essa é uma boa pergunta. O que é uma pensão por morte? Normalmente o cara, nós vamos matar os caras. Sempre passam a gente primeiro, mas é natural, né? Pois é. O cara, ele era aposentado, ele era segurado. Sim. Deixou dependentes. Quem são os dependentes dele? Normalmente a viúva ou filhos. Mas quem são os filhos que vai ter direito à pensão por morte? Filhos menores, até 21 anos. Então, antes da reforma, todo mundo recebia a sua conta parte, beleza? Tranquilo, todo mundo recebia e ficava feliz. Com a reforma, o que acontece? Vai ter estabelecer por cotas, ninguém recebe 100%. Aí, o caso mais emblemático, o caso da união estável. A pessoa não era casada, não tem a certidão de casamento. A diferença entre o casamento e a união estável é que no casamento tem o papel falando assim, o casar, ninguém duvida. Na união estável, provavelmente a companheira precisa ingressar judicialmente pedindo. Tem que começar a namorar, foram morar juntos. Não tem documentos. Não tem nada. A maioria dos brasileiros não tem aquela lista. Ó, gente, a lista é grande para comprovar a união estável, tá? Com certeza. Só que para pobre não tem aquilo. É. Aqueles documentos, por exemplo, quem é que declara imposto de renda? Difícil. Quem é que tem um seguro de vida? Quem é que paga um clube que tem a mulher como dependente? Muito difícil, muito difícil. Então, esses documentos não tem. Isso aconteceu até com gente da minha família mesmo. Eu sabia que meu pai tinha um união estável, mas ela não tinha documento. Ela trouxe para mim, cadê a documentação? Não tem. Tem a minha palavra, só aí, né? Antes da reforma, normalmente esses casos a gente comprovava como? Prova testemunhal. Sim. O que é testemunhal? Trazia testemunha que parente. Isso. Só que confirme que os dois viviam como marido e mulher. Sim. A prova é essa. Agora depois. Era mais razoável, inclusive, né? Ou não? Sim, não tinha documento. Mas agora, olha a exigência realmente que vai prejudicar muita gente. Sim, com certeza. O INSS exige o tempo de convivência não está 24 meses antes do óbito. Meu Deus. Como? Agora, gente, fica uma reflexão para quem está assistindo. Como você comprova essa união estável por 24 meses antes do óbito? Muito difícil. Isso contraria a questão lá do direito civil. Vamos agora, assim, porque inclusive, lá no direito civil a gente discute que a união estável não tem tempo para a Constituição. E assim, a pessoa, o STJ fala que não precisa nem morar juntos. Ué? Não
Então, com contrassenso, a gente Com já toda briga aqui certeza. o INSS com o direito de família. Com toda certeza. Então, vamos aguardar, ainda vamos ter muita coisa. A questão de não ser necessário morar juntos também fica um pouco vago, né, doutora? Isso, mas isso envolvendo lá na outra área, lá no direito de família, para termos militantes do direito de Que é família. outra área, né? Isso. Outra história. Para cá, para o direito previdenciário, tem que morar junto, tem que provar o domicílio comum. Entendi. Como é que a gente prova? Às vezes a questão de correspondência chega no mesmo endereço. Ou seja, conta de telefone, conta de alguma coisa. Cartão de crédito, essas coisas. Então, que chegue correspondência no nome dos dois Sim, naquele endereço. endereço. Entendeu? Filhos em comuns. Entendeu? Então acontece muito isso. Acontece muito a questão de a pessoa casar só no religioso e não registrar aquela certidão no religioso lá no cartório. O brasileiro não tem o hábito de documento, né? De Isso. documentar as coisas, infelizmente. Né? É tudo feito, depois a gente resolve. Não dá nada. Aí também tem aquela cultura ainda muito machista, assim, tipo, eu não vou fazer isso porque senão ela vai cobrar. Aí, vamos voltar, o homem morre primeiro, aí a mulher vai casar de novo e ainda vai ficar com o dinheiro do outro. Então acontece, a gente escuta isso. Com toda A gente certeza. escuta. A pessoa agora não quis casar, oficializar, porque não quis deixar o dinheiro para a mulher. Mas é isso, todos os tipos de empecilhos, tanto um lado quanto o outro também, né? Depende do poder aquisitivo A de gente cada fala um. mais isso que normalmente parece que o homem vai primeiro, não sei por quê. exatamente. Mas pode acontecer o inverso, Sim. gente. Ó, vamos supor, tem um marido e uma mulher. A mulher vai primeiro, aí ele deixou viúvo, então ele vai ter direito à pensão. Sim, com E certeza. assim, uma outra pergunta. Posso acumular minha aposentadoria com a pensão? Pode. Sim. São duas coisas. Você vai ser aposentado e pensionista. Então, isso não interfere. O que não pode acumular os benefícios é o BPC, aquele Sim. benefício assistencial, com a pensão por morte. Aí a pessoa vai ter que fazer a Ou opção. duas pessoas por morte, né? O caso uma vez a pessoa morre, caso Não tem segunda, problema. Não tem problema. Assim, o que acontece? É assim, eu me caso, fiquei viúva, aí eu não posso ser pensionista do mesmo regime. Por exemplo, meu ex-marido, ele era do INSS. Certo. Eu não vou poder acumular outra pensão do mesmo INSS. Agora vamos supor o que acontece. Ele era do INSS, casei de novo, sou pensionista. Agora ele é servidor público. Entendi. Outro regime. Outro regime, com Então, certeza. ele falece de novo. Eu vou ter direito ao S. E se eu tiver, se a senhora tiver o terceiro? Terceiro, para não militar. Pode acumular, eu vou ter que ser. Só que aí o que acontece? Aí vai ser no teto do INSS. Eu não vou receber mais que o teto. Vai ser limitado ao teto. Ou seja, então se ele quando estava vivo recebia 30 mil, ele vai cair para 7, que é o que acontece no INSS hoje. Isso. Mas assim, eu posso acumular várias pensões de diferentes regimes? Sim. Posso. O outro nível também da pensão por morte. Fiquei viúva, posso me casar novamente? Pode. Eu não vou perder a pensão. Porque isso aí também é muita pergunta que para Com falar toda sobre. certeza. Porque às vezes a mulher fica viúva jovem, né? Então, e ela não vai poder casar novamente? Pode. Mas muito bacana, né? Olha, doutora, eu gosto muito de conversar com a senhora. Tem muita coisa. Mas é muita A senhora coisa é mesmo. muito instrutiva. Tem mais coisa ainda sobre pensão por morte, sabe? É porque assim, é tanta coisa assim. Eu espero que a senhora venha aqui. Vamos aprofundar mais nesse assunto da próxima vez? Sim, porque olha só um detalhe aqui. Depois de tantas reformas que aconteceram, que agora dependendo da idade da mulher do viúvo, ela não vai ser vitalícia mais. Então tem um tempo mínimo para ela receber a pensão por morte. Inclusive até a questão de tempo de casado, né? Muitas vezes. Isso. Por exemplo, se eu estou lá. E a idade da mulher, A idade, na data do exatamente. óbito. O sujeito está com 60 anos e resolve casar com uma moça de 30, ela já não. A lei foi Já para tentar mexeu. proteger essa questão de não mexer. Por exemplo, a mulher está com 30 anos, você vai ter muito tempo mais. Para ser vitalícia, ela tem que se ater acima de 54 anos. Uhum. Mas nós vamos conversar isso na próxima, doutora. Tem uma tabelinha aqui para fazer, Sim. porque isso é muita coisa. Muito bacana. Doutora, agradeço a presença da senhora mais uma vez. Muito bom conversar com a senhora, muito instrutivo, muito. Espero que as pessoas tenham gostado. Com certeza, eu tenho certeza que gostaram. Entendeu?
E até a próxima, doutora. Muito obrigado pela Eu que presença. agradeço o convite novamente, tá, gente? Uma boa semana para a senhora e um bom final de semana também. Pra todos nós, tá bom? Muito obrigado.